Olá para você que nos acompanha aqui no nosso podcast da Máxima FM. Nós, a partir de agora, começamos um novo episódio. Lembrando que toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem o nosso episódio do podcast Máxima. Todas as quartas-feiras, a gente recebe aqui nos estúdios da emissora um convidado para a gente debater assuntos pertinentes e importantes, né, que a gente traz para manter também quem nos acompanha através da plataforma do YouTube bem informado. Nós queremos aqui agradecer o Laboratório Biolab. Seu diagnóstico é nossa prioridade aqui em Ronda Alta, atendendo você de Ronda Alta e região, 3364-1812, informações também pelo WhatsApp 98425-2757. Também o oferecimento for especial da iProm Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive da Apple. Trabalho também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica e assistência técnica e informática com a iProm Tecnologia em Ronda Alta. O telefone é 99603-4911. E também do Mix Center, o seu centro de economia, em Sarandi Mix Center. E no programa de hoje nós estamos recebendo Oscar Piva, que é o proprietário da Agropiva. A gente vai trazer aqui informações pertinentes, a questão de movimentações, o que é o mercado, enfim, como funcionam os preços, né? Para manter também o nosso ouvinte bem informado, até pela questão de que há um momento, né, nos últimos tempos, de bastante oscilação, né? A questão de mercado, de negociações. A gente trouxe o Oscar para entender um pouco mais sobre isso. Oscar, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Máxima. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aí da Rádio Máxima, aí na pessoa do Eduardo Colucci, pelo convite. E realmente, os preços, principalmente da soja, Eduardo, ele tem sofrido bastante. Os agentes formadores de preços aí, eles atuaram muito forte nos últimos tempos, né? Então, a gente percebe... É evidente que hoje nós estamos gravando dia 10, então isso vai Isso. ao ar na quarta-feira. Pode ter Isso. alguma coisa que a gente está falando agora que pode se alterar, mas nós estamos agora enfrentando um momento que é um momento bastante significativo no mercado em alterações, né? Nós temos uma descida do valor do dólar bastante pesada, né? A gente sabe que a formação de preço é dólar por bushel, então na conversão de dólar para real, com a queda do dólar, o preço sente bastante, né? E tem um outro agente que é um dos mais importantes nos últimos tempos, os fundos que compram muito posições de soja, perceberam, quem vem acompanhando o programa da Agropiva no sábado, Eduardo, a gente vem conversando bastante sobre como está favorável o clima para a produção de soja nos Estados Unidos. Também, quem vem acompanhando sabe da importância dos Estados Unidos na produção de soja no nível mundial, o segundo maior produtor, né? Então, esse peso da, da- do clima favorável, né, pelo menos uma expectativa de uma alta produção, ele vem pesando bastante sobre a formação de preços, Eduardo. Bom, Piva, para a gente começar a nossa conversa aqui, uma história do mercado, né? Como funciona o mercado, a questão também dos agentes formadores de preço, né? O porquê que nos últimos tempos, os últimos anos, tem essa grande oscilação também o preço do soja, o soja que passou de R$ 200, né? Por saca, teve toda essa questão da oscilação do mercado, porque se diz, né, Piva, que aumenta o soja, aumenta tudo, né? Então eu quero que você desenhe para a gente como Certo. funciona. Bom, como nós temos um tempo razoável, então vamos falar uma coisa que às vezes as pessoas que estão envolvidas às vezes não possam não ter esse entendimento. É, como é que é formado o preço? Aquele preço que está lá em Chicago, que neste momento está $11,31, né? 34 agora, nesse exato momento, subiu 3 pontos, está em 3 de alta agora nesse momento, lá no mercado noturno na Ásia. Como ele é formado? Como chega nesse valor, Eduardo? Então, vamos falar dos agentes. Quem seriam os agentes? É quem produz, né? Quem produz hoje, o Brasil é o maior produtor mundial, né? 150 mil. O mundo produziu no último ano 369 milhões de toneladas. O Brasil produziu 150 milhões, né? Então, tu vê o peso do Brasil. Uhum. E quem foi o segundo? Estados Unidos, 116 milhões. Quem é o terceiro? Argentina, com 50 milhões. Então, tu vê que esses dois países, Estados Unidos e Brasil, são muito importantes. Uhum. Se eles têm algum problema, pode faltar soja. Quando diminui o volume, sobe o preço. Então, o primeiro agente são os produtores.
Segundo agente que forma preço, os compradores, né? Os produtores têm a oferta e os compradores têm a demanda. Quem é os grandes compradores? Quem forma a demanda maior hoje? Onde tem população. Onde tem maior população hoje? Na China, né? Mais de 1.600.000.000 pessoas, né? Então, conforme a demanda que eles vão ter, também influencia o preço. Nós falamos em 2 agentes, mas tem mais 2 ainda. Outro agente que são as traders. É as pessoas que compram da gente para revender para as outras pessoas. Eles nem sempre... E eles trabalham com uma coisa chamada prêmio, né? Eles ganham um prêmio. Por isso que tu fala com um trade sobre prêmio, ela não fala muito que é, porque esse é o ganho dela, né? Então, eles interferem também na condição. Interfere como? Hoje nós temos um problema de porto, né? Desceu muito sedimento lá de Porto Alegre, passou pela Lagoa dos Patos e botou terra no fundo do canal de Rio Grande. Hoje, um navio médio que sai do Brasil de 65 mil toneladas, vamos falar, um navio carrega 1 milhão e poucos mil sacos, ele está saindo com 60 ou com 58, então o frete fica mais caro, porque se botar peso, o calado funda, pode ter risco de encalhar. Então, as trade também, hoje o frete internacional subiu, derruba o quê? Preço. Mas tem um outro agente hoje, Eduardo, que é o mais importante de todos esses 3, pelo menos nos últimos tempos, que são os fundos. O que seriam os fundos? São empresas que têm muito dinheiro, um dos grandes hoje fundos do mundo é o Warner, que eles têm, ou são pessoas físicas que vão lá na bolsa e compram a posição. Se você for lá, tiver $11 o bushel e ele subiu a 11,50, quem vende aquela posição ganhou 50 cents por bushel. Então, esse pessoal está constantemente comprando e vendendo. E essa migração que existe, quando tem muita procura, o clima está ruim, vai subir. Eles vão lá e compram um monte de posição. Essa procura, a demanda, eleva o preço da Bolsa de Chicago. O que aconteceu agora, nesse exato momento? O clima muito bom nos Estados Unidos vai produzir risco de queda, risco de perder dinheiro. O que o fundo está fazendo nos últimos dias? Vendendo posição, botando a oferta enorme. Então, os fundos hoje, eles são muito importantes na formação do preço. Mas então o produtor, quem está acompanhando hoje, está olhando, parece que bateu no fundo, nós estávamos olhando agora, está com 3 de alta, então derrubou, não, acho que é meio por aí o preço, agora, então parece que o fundo agora ele vai esperar um pouquinho, vai baixar o preço, ele retorna a comprar de novo, por isso que sobe, não, tem aquela baixa. Estava discutindo ontem mesmo com algumas traders, a possibilidade dele se acomodar num precinho um pouquinho mais baixo do que estava, né? Até se não tiver nenhuma alteração no clima nos Estados Unidos, perspectiva de laninha, né? Boas chuvas onde se produz muito soja lá no centro-oeste, pode ser que ele se acomode aí um valor um pouco mais baixo, mas que ele vai ter auxiliação, isso é do mercado, né? É os fundos que fazem a compra de posição em Chicago e a venda, isso hoje é um dos principais pontos, esse agente está se tornando cada vez mais importante, né, Eduardo? Bom, para se entender isso, Piva, não foi do dia para a noite, você também, quando que entrou nesse mercado, né? Se tem que ter contatos também, né, Piva, e conhecer toda essa história. Você, inclusive, que já teve viagens internacionais justamente para estudar e analisar tudo isso, né, Piva? Na verdade, nós estávamos conversando até pouco antes de começar o programa, cada um tem sua enxada, né, Eduardo? Né? E que cada um entenda um pouco como funciona o que vai fazer, né? Porque hoje a informação é um sumo super importante em qualquer setor. Ontem mesmo nós tivemos um encontro de alguns amigos, né? Tem uma turma aí não é só clientes, são amigos particulares, nós estávamos discutindo a rentabilidade da safra já começou antes de nós plantar. Quem estava ouvindo o nosso programa, a gente disponibiliza algumas informações que eu acho que é importante. Fertilizante, quem já comprou, comprou muito bem. A relação entre saca de soja e saca de fertilizante já não é mais tão boa como foi. Vai faltar fertilizante. Eu não acredito que falte, mas eu tenho certeza que tu vai pagar mais caro e daqui a pouco não vai encontrar a fórmula que tu vai precisar. Por quê? Porque esse ano é um ano diferente. Nós tínhamos 2 pontas de distribuição de fertilizante a nível do Rio Grande do Sul, que era
a região de Canoas, né? Tá? Que vinha de barcaça do Rio Grande até, e tinha ali várias empresas como Iara, Piratini e várias outras ali em Porto Alegre. Essa aí parou, né? E esse ano não volta. Então, tudo centralizou em Rio Grande, né? Então, com certeza, essa forma de distribuição vai ficar bem comprometida esse ano. Então, essas informações, você já começa a tua rentabilidade da lavoura antes de plantar, né? Aham, Fazendo sim. bons negócios, né? Bom, Piva, nesse quesito, depois a gente volta na questão, então, da questão do mercado, né? Enfim, da oscilação de preço, né? Mas se tratando sobre isso, a Agropiva também, aproveitando a oportunidade, sempre está à disposição, né, Piva, para fazer, então, a questão desse meio campo, né? Para orientar também o produtor, o cliente da Agropiva. Mas não tenha dúvida. Ontem mesmo nós estávamos conversando e estava conosco ontem à noite um rapaz que é bem meu amigo particular e é um grande produtor aqui da região. E nós estávamos discutindo como foi boa uma negociação que a gente fez há uns 30 dias atrás, que a gente vendeu para o final do mês 8, né? Ele pegou um valor, agora eu não estou lembrado qual o valor, se foi 133, 135, mas e eu pedi para ele, você tem algum compromisso? Ele falou, não, eu não tinha compromisso, mas eu vendi porque eu vi que estava bom o preço. Eu vi que o dólar estava alto, eu vi que o Ah, mercado podia cair por causa do plantio americano, que estava indo muito bem. Eu vendi um pouco. É um produtor que deve produzir aí suas 50 mil sacas, vendeu 8 mil sacas. Às vezes eu vi que o negócio estava bom, e sempre que você vê, isso é uma coisa que a gente consegue, como a gente não é uma empresa grande hoje, a gente consegue atender cliente por cliente, sempre que você vender com um prazo mais longo, você vai pegar um preço melhor que o da pedra. Por quê? hum, Porque hoje a gente trabalha com financeiro e as traders também. Então, se você. Hoje, como o mercado trabalha? 72 horas. Agora, nada impede que você venha lá e eu quero vender para 60 dias. O teu preço vai ser bem melhor do que vai pegar com 72 horas. Hoje ele varia, depende do prêmio do mês, né? Cada mês vai ter seu prêmio de soja, mas ele vai variar entre R$ 1, R$ 1,50, R$ 1,70 ao mês. Então, essas vendas futuras que muitas vezes a gente faz, nos últimos tempos foram excelentes negócios. E a gente está aí justamente porque a parceria ela está na sinergia dos dois lados ganhar, né, Eduardo? Sempre que a gente vê que a gente faz um bom negócio com um cliente, a gente fica muito satisfeito, né? Porque a gente está fortalecendo a nossa parceria, né? com certeza. Bom, Piva, para a gente continuar nosso assunto aqui, a questão de negociações, né? Você me falava anteriormente que nesse momento a China vai dormir, né? E se abre então a negociação da parte em que é dia, né? Como funciona isso, Piva? Na verdade, nós temos que entender que o mundo tem um paralelo que define tem umas partes que é hemisfério norte e nós estamos no hemisfério sul. E tudo está interligado, né, Piva? Não tenha dúvida, né? Hoje está tudo interligado. Então, na verdade, tem um momento que a Bolsa de Chicago ela trabalha pro hemisfério norte, né? Tipo a Ásia lá, principalmente a China. Então, às 9 da noite já começa a trabalhar, às 21 horas começa a trabalhar a Bolsa lá na Ásia e ela vai fechar às 9h30 da manhã agora, né? Então, tem um período mais longo até lá. E nós aqui começa às 10h30 da manhã, né? Então, eles vão encerram os trabalhos deles, né? Vão descansar e nós vamos iniciar o trabalho, né? E nós temos das 10h30 até aproximadamente 15 horas para trabalhar essas negociações com as empresas. A gente, os faturamentos do cerealista, num geral, ele vai até às 11 horas. Às 11 horas pega esse volume. Claro, cada cerealista tem sua estratégia de comercialização, né? Eu, particularmente, depois das 11 horas, pego o volume que foi vendido na empresa e vou achar o melhor negócio, né? Às vezes é um negócio excelente, às vezes não é tão bom, mas não assumo o risco para o próximo dia, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, Eduardo? O mercado ele é algo que ele é bem inconstante, né? Quem gosta da ciência exata que 2 mais 2 é 4 não pode trabalhar no mercado, né? Porque ele se transforma a cada momento, né? Ele não tem solidez, não tem firmeza, e parece que, e eu sempre digo, né? Que o pior negócio é aquele que tu tem que fazer no momento. Vender, eu tenho um compromisso na segunda, eu venho vender na quarta-feira, para pagar na segunda, tu não tem opção de escolher o momento, né? Uhum. Aquele tu vai ter que vender e o mercado é algo que ele não tem pena de ninguém. Se você tinha que vender e não vendeu, e você precisa vender, meu amigo,
É que nem alguém vendeu hoje. Eu acho que eu não abriu, não sei se abriu o preço hoje na pedra, mas ele vai abrir baixo, né? Uhum. E ontem nós tivemos claro que o preço ele vai ser reflexo do que aconteceu ontem, até e do noturno, né, que está fechando daqui a pouquinho, mas ontem quem acompanhou o mercado viu que nós tivemos basicamente 1% na queda do dólar e tivemos mais de 15 pontos em Chicago. Então é evidente que hoje eu tenho pena de quem precisa vender hoje, né? Eu acho que não é o melhor momento. Eu acho que agora nós estava vendo o noturno, quem está acompanhando, ele bateu no fundo, né? Está voltando devagarinho, né? Então tem que cuidar o mercado. E a rentabilidade da lavoura está muito ligada a isso. Não é só quanto Sim. tu vai produzir, mas quanta rentabilidade tu vai extrair da tua lavoura, né, Eduardo? Com certeza, né, Piva? Piva, me parece, vendo de fora, né, nos últimos tempos aí, para não dizer anos, há uma grande oscilação no mercado. Parece que uma vez não era assim. Como é que teve essa mudança, Piva? Vamos falar sobre isso então. E já que nós temos um tempo, eu vou me permitir contar uma história que eu Sim. ouvi e acho que ela é bem representativa para nós entendermos como forma o preço, né? É claro que nós tivemos aquele valor de 200, foi ligado muito ao início de uma guerra que teve lá em outros países, né? E quando tem guerra, duas coisas sobem, né? O alimento e o combustível, né? A energia então, mas eu tive num curso faz algum tempo sobre comercialização, de um rapaz que tem um site que chama Agil Rural, e alguém fez uma pergunta pro Fernando Muraro, que era a pessoa que estava ministrando lá o encontro, pediu a que preço poderia ir o preço da soja? Quanto pode valer uma saca de soja? E ele, eu vou me permitir contar a história que ele contou para nós poder entender. E ele falou assim: entenda você que um dia você está saindo, está na rua, e você se encontra com um grande amigo seu aí do passado, e você faz tempo que você não conversava mais com ele, e você vai lá e cumprimenta ele, vamos lá em casa e vamos sentar, vamos tomar uma cerveja e vamos conversar sobre o que aconteceu no passado, e o amigo vai até a tua casa. Aí tu senta, vai lá na geladeira e não tem nenhuma cerveja, Eduardo. Aí tu chama o teu filho e diz assim, vai lá, pega essa meia dúzia de cerveja lá no bar e traz. Que o meu amigo está ali sentado. E o filho te pede, pai, quanto eu posso pagar a cerveja? Tu diz assim para ele, paga o que precisa e traga. E assim que você faz o preço. Quanto vai ser uma saca? Quanto o pessoal achar que precisa pagar. Se precisa, se precisa pagar menos, se paga menos. Mas se precisar pagar mais, paga o quanto precisar. Então não existe, quanto pode valer, quanto pode cair. E não existe nada definido. Quem vai definir vai ser o momento, né? Vai ser a necessidade. Então, quando deu esse problema de guerra, principalmente num país tipo Ucrânia, que tem os solos mais férteis do mundo, são os chernozéns da Ucrânia, né? E impactar na produção de alimentos. O que aconteceu com os alimentos? Não foi só soja, foi todos, basicamente. Trigo também passou de R$ 100. Os alimentos, no geral, tiveram uma ascendência muito forte, né? Combustível também subiu muito, né? E então o preço é assim, está muito ligado ao momento. Quanto vai ir? Lembre da história. Quanto eu vou pagar a cerveja? Vai lá e traga porque eu preciso. O preço não é o mais importante. E é assim que acontece na formação de preços, Sim, Eduardo. sim, sim. Piva, a questão da formação de preço do soja, trigo e milho, há alguma diferença ou é semelhante? Não, são muito semelhantes. E um está muito ligado ao outro também, né? Normalmente, quando um começa a ascender muito, subir muito o preço, ele carrega o outro junto também. Isso existe uma relação. Mas é oferta e demanda. Quanto tem à disposição e qual a demanda. Essa vai regular o preço, né? E o que aconteceu com o dólar, né? O dólar sai do Brasil, o dólar sobe. O dólar retorna ao Brasil, oferta grande dólar, o dólar desce. E a formação de preços hoje está nessa linha. Quanto está sendo ofertado e quanto está sendo demandado. Assim vai regular os preços e cada vez ainda com a participação dos fundos vendendo e comprando posições, é assim que foi conduzido até agora e provavelmente seja para o futuro também, né? Essa questão de preços, né, Piva, antigamente não se tinha muita oscilação, se tinha mais ou menos um preço um pouco mais fixo, porque de repente o Brasil não tinha essas relações ou o mercado não funcionava dessa maneira, sim ou não? Na verdade, o que acontece? As oscilações sempre tiveram de preços, né?
o que aconteceu, na verdade, Eduardo, hoje a informação é uma coisa muito, assim, instantânea, né? Uhum. O que acontece lá no outro lado do mundo, nós temos acesso agora, nesse exato momento, nós estamos acompanhando, nós Tempo quisermos, real. nós vemos como é que Aham. está acontecendo a bolsa lá é só abrir o celular, o computador, tá, essa, no passado, me parece que as coisas eram mais lentas, as informações eram mais lentas, né? Então, ela demorava mais para chegar uma informação, as coisas não eram tão rápidas, né? E hoje é muito rápido, uma informação aqui, ali, papai, o mercado sobe, o mercado desce e, e é uma coisa muito mais ágil, né? E eu acho que tem muito a ver com essas relações de informações mesmo. E a informação faz com que hoje o clima hoje está. Por que o soja está caindo a Chicago? Porque o clima americano está bom. Existe uma expectativa que vai se produzir bastante, mas é só expectativa. Expectativa. O clima, E ele depende de um pode. monte de fatores para produzir bem, né? Cara, eles estão lá, tem estados que estão florescendo, tem uns que estão começando a encher o grão, tem outros que estão em desenvolvimento vegetativo ainda, em crescimento da planta. Quer dizer, até chegar na colheita, nós normalmente temos 2 sustos, né? Entre plantar e colher, Sim. eles ainda têm bastante tempo para dar coisa errada também. Então, na verdade, não é que produziu, é a expectativa que vai produzir já interfere bastante no preço, né? Agora, Estados Unidos, quem conhece lá nos Estados Unidos, ele tem uma diversidade enorme em relação à nossa região. Uma pequena parte dos Estados Unidos é apta a produzir. E no passado, por isso que grande volume das áreas americanas hoje são do governo. Eles eram tudo pântanos, banhados, né? E se começou a fazer as canalizações, né? As drenagens. Quem começou foi o exército americano e não terminou, estão ainda fazendo, né? Então, são planícies enormes, né? São um plano muito grande. Uma chuva na época da colheita é um desastre, né? Para eles, né? Eles têm outros problemas que quando vão começar a colher, já está período de inverno e às vezes tem neve. Então, tem muita coisa para dar errado lá ainda, né? Por isso que o mercado é muito dinâmico, né? E nós não podemos se apavorar quando começa a cair e nem achar que vai estradular demais aquelas relações de R$ 200. Eu acho que está um pouquinho bem distante agora para o próximo ano, né? Então, e a proteção, o produtor tem que aprender um pouquinho a se proteger, porque acertar sempre a venda dentro do olho da mosca não é fácil, viu? Eu acho que quem tem feito vendas regulares, né? Às vezes não precisa nem, não tem a necessidade no momento, mas ir vendendo em volumes menores, fazendo um preço médio, tem sido uma estratégia muito boa de rentabilidade em relação à venda de soja, Eduardo. Com certeza. Bom, Piva, para nós nos encaminharmos ao fechamento, passa rápido o tempo, né? Quero que você destaque aí, Piva, também a questão da compra de insumos. Como funciona? A gente tratou aqui mais da questão da venda, né? O mercado dos cereais, mas a questão também do mercado da parte de insumos. Como funciona? Bom, Eduardo, então a gente hoje, eu particularmente estou mais ligado à parte de comercialização de grãos, né? Particularmente dentro da empresa, e nós temos uma outra equipe que é capitaneado pelo nosso engenheiro agrônomo Tiago Zanella, que faz a parte de insumos da empresa, né? E a gente percebe ainda, já teve momentos melhores, mas ainda é excelente a relação de grão, né? Quem precisa fazer dinheiro, ou mesmo usando dinheiros de financiamentos, que agora saiu então a questão de custeios está começando a ser liberados para aquisição, né? Já teve momentos melhores para fertilizante, mas mesmo ainda tá bem positiva, e a parte de defensivos, então, ela está muito interessante. A relação de preços, eu acho que é um das melhores custos que nós vamos ter dos últimos anos, né? E é fundamental aí que o produtor comece a pensar nisso com uma certa antecedência, né? Eu acho que a organização, de aquisição dos melhores produtos, sempre que você vai fazer com antecedência, com planejamento, você vai conseguir melhores preços, né? E você vai encontrar os melhores produtos, né? Que com certeza, com o tempo, a disponibilidade vai sendo comercializada e vai ficando menor, né? E a gente sempre teve, hoje o nosso principal fornecedor, que é
a Syngenta, nessa parte de defensivos agrícolas, é o maior produtor mundial de defensivos, né? Tem muito lançamento de produtos novos aí, tem alguns produtos excepcionais para trigo, como para soja, que são realmente, tipo, alguns produtos para azevém, para controle de azevém em trigo. Acho que existe um produto no mercado só que realmente é efetivo, que é um lançamento da Syngenta. E tem muito produto, muito lançamento. Então, essas empresas aí, com esses altos capitais, elas conseguem realmente criar moléculas novas e disponibilizar produtos assim que são relevantes para aumento de produção. E os produtos, é uma questão. O melhor produto de hoje, com certeza, daqui a 5 anos, não vai ser mais o melhor produto. Porque sempre que se aumenta muito a utilização de um produto, para controle de uma doença, essa própria doença vai se especializando e vai começando a se defender desses produtos. Então, a introdução de novos produtos é fundamental para nós ter um bom controle de doenças, para nós ter realmente uma efetividade na proteção das nossas plantas. E eu acredito que o produtor tem que pensar dessa maneira, que o melhor produto que já foi, quem sabe para o próximo ano não vai ser o melhor produto. Por exemplo, no último ano a gente sabia que ia ser, pela previsão, ia ser um ano chuvoso, né? Então tem algumas variedades aí, tem uma variedade em especial que foi muito plantada na região, que foi o Zeus, né, da Brasmax. É uma variedade que tem uma caixa produtiva muito alta, mas você sabe da necessidade de clima favorável. E foi a grande variedade que produziu um absurdo. Agora, o próximo ano vem Laninha, que se é o contrário do clima, quem sabe não seja uma boa variedade. Então, essas informações... Tem que ser estudado tudo isso, né? Tem que ser tudo planejado, né? Você planejar para frente olhando para o retrovisor, eu acho que não é a melhor opção, né? Nós temos que planejar para frente e olhando para frente, né? E, às vezes, os melhores produtos do último ano não vão ser... Porque a condição vai ser diferente, né? E é para isso que a gente tem aí o nosso grupo de engenheiros agrônomos, Eduardo, justamente para tentar levar uma informação que se traduz em rentabilidade para o produtor, né? Isso é fundamental. Essa relação hoje de cliente, empresa, ela se torna cada vez mais tranquila, mais firme, mais sólida, quando os dois lados têm retorno, né? Essa sinergia é fundamental para as relações serem positivas, né? Porque é uma corrente, né, Piva? Se o produtor vai bem, a empresa vai bem, se a empresa vai bem, o produtor vai bem, né? Porque se tem Não, um crescimento junto, né? não tenha dúvida, Eduardo. Hoje, o que é uma empresa? Quanto vale a empresa? Eu acredito que se nós for dar um valor para uma empresa, nós temos que olhar qual é a carteira de clientes que ela possui, né? Verdade. Esses dias até nós tivemos um encontro, e eu quero agradecer novamente, Eduardo, pelo auxílio no evento que a gente teve. Nós estávamos falando, pouco significado teria nós ter a empresa aqui, ter os armazéns, se nós não tivesse clientes, né? É verdade. Então, o cliente, nós está aqui conversando e não tem ninguém nos ouvindo, pouco significado faz, né? Então, o valor que se tem hoje de uma empresa, a gente sabe de como vai longe as informações através dos microfones da Rádio Máximo, porque às vezes a gente comenta alguma coisa, a gente se encontra na rua e diz, pô, eu vi lá, tal. O que tu falou, ainda acaba discutindo mais alguma coisinha. Então, a gente sabe de como é importante ter alguém que esteja conosco, né, Eduardo? Então, esse é o grande valor. E não tem outra maneira que é sinergia, né? A empresa conseguir passar rentabilidade para o seu cliente, né? É como eu percebo a importância que tem a rádio na época da pandemia, um monte de coisa não funcionando e a rádio mandando informação, lá, a vacina aqui e tal, lá. Como é importante isso, né, Eduardo? É verdade, Piva, exatamente. Bem destacado e acredito que ficou bem claro para quem nos acompanha. Piva, um grande abraço, obrigado por estar aqui, sucesso, obramos pela parceria com a Máxima FM, obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo para trazer informações preciosas para a gente. Eu que agradeço, Eduardo, sempre vamos estar disponível. É um prazer ser hoje um grande parceiro da Rádio Máxima. A gente sabe da importância da rádio em relação aí à comunicação regional. E obrigado. E sempre que tiver um convite, com certeza a gente vem com bom grado aqui até a rádio para conversar com os seus ouvintes e os nossos clientes também. Com certeza. Nós conversamos então com o Oscar Piva, da AgroPiva, que esteve aqui nesta oportunidade. Quero lembrar mais uma vez que hoje é dia 10 de julho, dia em que nós gravamos o nosso podcast, e
hoje que você está nos assistindo, né, está sendo reproduzido em 17 de julho. Quero aqui agradecer o Laboratório Biolab, seu diagnóstico é nossa prioridade, em onda alta 3364-1812, o WhatsApp é o 984252757. E a Iprom Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive da Apple, trabalha também, né, com notebooks e computadores, reparos e assistência técnica em informática. A Iprom Tecnologia, 99603-4911. E também Mix Center, em Sarandio, seu centro da economia, atendendo em toda a nossa grande região. Gente, um grande abraço, uma excelente noite a todos. Lembrando que toda quarta-feira, 8 da noite, tem um novo episódio aqui no canal do YouTube da Máxima FM. Tchau.